As luzes douradas da gala refletiam no piso de mármore do salão principal do Hotel Imperial. Homens de terno impecável e mulheres com vestidos de seda trocavam sorrisos ensaiados, taças de champanhe tilintando a cada brinde falso. No centro, cercado por curiosos e bajuladores, estava Rafael Monteiro, o bilionário mais comentado de São Paulo, e elegante, frio, com aquele olhar de quem sempre vence. No palco, o leiloeiro anunciava o próximo item, um violino antigo, gasto pelo tempo, com marcas profundas de uso. Pertenceu a uma grande artista do passado, disse ele, enquanto o público se mostrava pouco interessado. Até que uma voz suave rompeu o murmúrio. Posso tocá-lo? Era Clara Duarte, uma jovem violinista de origem simples, convidada apenas para se apresentar no encerramento do evento. Os olhares se voltaram para ela. Rafael, intrigado com a ousadia, sorriu com desdém. Esse violino não serve nem para decoração, menina. Está desafinado e rachado. Mas, ele fez uma pausa, olhando em volta, saboreando a atenção, e se você conseguir tocar alguma coisa que preste, eu me caso com você. A plateia riu. O comentário era típico dele, e cruel, provocador, teatral. Clara, corando, manteve a postura. O silêncio que se seguiu foi pesado. Então, com calma, ela respondeu. Aceito o desafio. Um murmúrio percorreu o salão. Rafael pareceu se divertir. O leiloeiro, confuso, hesitou antes de permitir que Clara subisse ao palco. Quando ela se aproximou do violino, uma tensão estranha preencheu o ar. Assim que seus dedos tocaram o instrumento, Rafael desviou o olhar e por um instante, algo em seu rosto endureceu, como se tivesse visto um fantasma de carne e memória. Clara levantou o violino. O som que saiu foi áspero, desafinado. As pessoas riram novamente, mas ela insistiu. Tocou outra nota, mais longa, mais firme. O barulho do salão se dissolveu em atenção silenciosa. Por um breve momento, uma melodia delicada, quase familiar, vibrou no ar, e Rafael empalideceu. Ele deu um passo para trás, os olhos fixos no instrumento. Aquela música. Ninguém mais parecia notar, mas para ele, cada nota era uma lâmina abrindo feridas antigas. O violino pertencia a Helena, a mulher que ele amara e perderá há muitos anos. Clara, sem saber, havia despertado o som do passado. E Rafael, pela primeira vez em muito tempo, ficou sem palavras. A chuva fina caía sobre as ruas de São Paulo quando Clara chegou em casa com o violino embrulhado em um pano antigo. O som da cidade parecia distante, o que realmente ecoava em sua mente era o olhar perturbado de Rafael Monteiro durante a gala. Havia algo naquele instrumento que o havia desarmado, em algo que ela não conseguia entender. Colocou o violino sobre a mesa de madeira de sua sala simples e acendeu uma lâmpada amarelada. O verniz estava gasto, as cordas enferrujadas, o arco, quase sem cerdas. Mesmo assim, havia uma beleza triste nele. Clara passou os dedos pelas ranhuras e percebeu um pequeno brilho no interior da madeira. Pegou uma lanterna e olhou mais de perto, e uma inscrição, quase invisível. Para Helena, com amor eterno, e R.M. Clara recuou um passo. R.M. As iniciais de Rafael Monteiro. O coração dela acelerou. A peça não era apenas um objeto antigo, e era parte da história dele. Uma história que ele parecia querer enterrar. Movida pela curiosidade, Clara começou a pesquisar. Vasculhou arquivos, jornais antigos, e descobriu que 20 anos antes, existira uma violinista chamada Helena Moraes, elogiada por críticos e adorada pelo público. Um acidente misterioso encerrou sua carreira, e a vida dela. Nenhum detalhe concreto, apenas silêncio. Enquanto isso,
em um apartamento luxuoso, Rafael observava a chuva cair contra as janelas de vidro. Eduardo, seu assistente, entrou com um envelope nas mãos. Ela levou o violino, disse o homem, hesitante. Rafael apertou os olhos. Quero que descubra o que ela pretende. O senhor quer que eu siga ela? Apenas garanta que ela não vá longe demais. Nos dias seguintes, Clara percebeu pequenas coisas estranhas. Uma sombra refletida no vidro, passos na calçada à noite, uma figura parada do outro lado da rua. Tentou ignorar. Continuou a limpar o violino, a estudar suas marcas. Cada vez que tocava uma corda, sentia como se o som contivesse fragmentos de algo e uma dor antiga, uma promessa interrompida. Uma madrugada, enquanto ajustava o cavalete, Clara ouviu um ruído na janela. Olhou rapidamente. Um homem de terno escuro estava parado do lado de fora, observando-a em silêncio. Ela se aproximou devagar. Quando abriu a cortina, ele desapareceu na chuva. Mas sobre o parapeito, havia uma marca úmida, a impressão de uma mão. Na manhã seguinte, o céu estava cinzento e pesado, e o som distante dos carros misturava-se ao silêncio tenso do pequeno apartamento de Clara. Ela acordou cedo, determinada a tocar o violino, e não apenas por curiosidade, mas por uma sensação que não conseguia explicar. Era como se aquele instrumento pedisse para ser ouvido. Colocou-o sobre o colo, ajustou as cordas, respirou fundo e passou o arco devagar. Nenhum som. Nenhum ruído sequer. Tentou novamente, com mais força, mas o silêncio era absoluto. O violino parecia morto. Frustrada, Clara apoiou a cabeça nas mãos. Sabia que algo estava errado. O som não era apenas ausência de música, era como se o instrumento escondesse algo que o impedia de viver. Então decidiu levá-lo até Sr. Augusto, um velho luthier conhecido por restaurar instrumentos raros. O ateliê de Augusto ficava em uma rua estreita do centro antigo. O ar cheirava a verniz e madeira envelhecida. O homem, de cabelos brancos e olhos gentis, pegou o violino com cuidado, como quem segura um segredo. Este violino tem história, menina, e murmurou, passando o dedo pelas rachaduras. Mas, há algo estranho aqui. Ele inclinou o instrumento contra a luz, com uma ferramenta fina, começou a examinar o interior. Um som metálico ecoou. O luthier franziu o senho. Tem algo dentro. Clara observou enquanto ele retirava o tampo com delicadeza. De lá de dentro, enrolada entre as ripas de madeira, surgiu uma pequena carta amarelada, dobrada muitas vezes, selada com cera antiga. O coração de Clara disparou. Está lacrada, disse Augusto, hesitando. Talvez devesse entregar ao dono original. Ele não quer saber, respondeu Clara, firme. Ele quer esquecer. Antes que pudessem decidir o que fazer, a porta do ateliê se abriu com violência. Rafael Monteiro entrou, encharcado de chuva, o olhar duro e desesperado. Onde está o violino? Gritou. Clara recuou, surpresa. Como soube que eu estava aqui? Eu sei tudo o que me pertence, disse ele, a voz rouca. Rafael avançou, arrancou o instrumento das mãos do velho luthier e o prendeu contra o peito, como se temesse perdê-lo para sempre. Você não entende o que há aí dentro, Clara, e murmurou, os olhos cheios de algo entre medo e culpa. Essa carta não deve ser lida. E antes que alguém pudesse impedi-lo, ele saiu, levando consigo o violino, e o segredo que o mantinha em silêncio. O som da chuva batendo na janela misturava-se ao barulho das teclas do computador de Sofia. No pequeno apartamento cheio de pilhas de jornais e xícaras de café, Clara observava a amiga digitar, ansiosa.
Desde que Rafael Monteiro invadira o ateliê e levara o violino, algo dentro dela não a deixava em paz. Precisava entender o motivo de tanto medo. Aqui está, disse Sofia, sem levantar os olhos. Helena Moraes, violinista. Morta em 2005, após um acidente durante uma apresentação beneficente. Caso arquivado. Fez uma pausa, encarando Clara. O nome do patrocinador do evento era Rafael Monteiro. Clara sentiu um arrepio subir pela espinha. A lembrança da expressão de Rafael ao ouvir o violino voltou com força. Havia tristeza ali, e culpa. Continua, sussurrou. Sofia clicou em outro arquivo digitalizado, uma matéria antiga de jornal. A manchete dizia: tragédia interrompe concerto de jovem prodígio. No texto, constava que Helena e Rafael tinham um relacionamento discreto na época, mas que após o acidente, ele se afastou completamente do mundo da música. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, explicou Sofia. Alguns dizem que o palco desabou por falha técnica, outros que houve sabotagem. Mas a investigação nunca foi concluída. Clara levou a mão ao peito. Tudo começou a se encaixar. O violino, a dedicatória, o medo dele. Horas depois, as duas decidiram visitar o Sr. Augusto novamente. O luthier, ainda abalado pela visita de Rafael, confessou que conseguirá retirar uma parte da carta antes que o bilionário aparecesse. Ele a entregou a Clara, cuidadosamente protegida em um envelope. As duas sentaram-se no carro e abriram o papel com mãos trêmulas. A escrita era delicada, quase poética. O dia em que você ouvir esta música, saberá que nunca te deixei. Mas o texto terminava abruptamente, rasgado no meio. Clara olhou para Sofia, com os olhos marejados. Ela escreveu isso para ele. Sua voz era quase um sussurro. Rafael nunca a esqueceu. Ou talvez, disse Sofia, pensativa, e ele nunca se perdoou. Naquela noite, Clara ficou acordada, fitando o violino vazio sobre a mesa. Começava a compreender que o silêncio daquele instrumento não era defeito, era luto. E talvez, no fundo, o homem que o possuía estivesse preso nesse mesmo silêncio há 20 anos. O convite chegou numa tarde chuvosa, entregue por um mensageiro com o brasão dourado do Teatro Municipal de São Paulo. Concerto de jovens talentos, em homenagem à música clássica brasileira. O nome de Clara Duarte estava em destaque. Ao ler, ela sentiu o coração disparar. Era o mesmo teatro onde Helena Moraes havia se apresentado pela última vez, 20 anos antes, a noite em que tudo terminou em tragédia. Ela hesitou. Parte dela queria recusar, mas algo mais forte a empurrava. Talvez fosse o destino, ou apenas o desejo de dar voz àquilo que Helena nunca pôde concluir. Decidida, respondeu ao convite. Quando Rafael Monteiro soube, o silêncio que pairou em sua mansão foi quase físico. Ele deixou o copo cair, o vinho se espalhando como sangue sobre o mármore. Ela não pode tocar aquele violino, e murmurou, a voz tensa. Não de novo. Na manhã seguinte, ele foi até o pequeno estúdio onde Clara ensaiava. O olhar dele misturava desespero e raiva contida. Esse violino não deve mais ser tocado, e disse, encarando-a. Por quê? Respondeu Clara, firme. Porque te lembro que perdeu. Porque traz de volta o que nunca deveria ter sido lembrado. Clara, emocionada, apenas o fitou. Talvez seja exatamente por isso que precisa ser ouvido. Rafael saiu sem dizer mais nada, deixando um silêncio pesado atrás de si. Nos dias seguintes, durante os ensaios, algo inexplicável começou a acontecer. O violino, antes mudo, começou a emitir sons sutis e notas quebradas, fracas,
quase um sussurro. Cada vez que Clara tocava, o som parecia crescer, como se o instrumento estivesse despertando de um longo sono. O luthier Sr. Augusto, presente em um dos ensaios, apenas murmurou: "Ele está voltando a respirar." Mas o mistério só aumentou quando Eduardo, o assistente de Rafael, apareceu à porta do teatro. O homem parecia nervoso, como se carregasse um peso antigo. "Clara, preciso te contar algo", disse ele, olhando para os lados. "Rafael, ele nunca foi culpado pela morte de Helena." Clara arregalou os olhos. "Como assim?" Eduardo respirou fundo. "Naquela noite, o palco cedeu porque alguém sabotou a estrutura. Rafael tentou salvá-la. Quase morreu junto. Mas o pai dela, influente e furioso, o culpou publicamente. Ele aceitou a culpa para proteger a memória dela. Desde então, carrega esse fardo em silêncio." As palavras ficaram ecoando no teatro vazio. Clara sentiu as mãos tremerem. O violino, apoiado no colo, vibrou suavemente em uma nota leve, como se confirmasse a verdade. E naquele som fraco, algo dentro dela compreendeu: o silêncio de Rafael nunca foi medo. Era amor e culpa entrelaçados em uma melodia que ainda pedia para ser terminada. O cemitério estava coberto por uma névoa fina, e o vento frio fazia as flores murchas balançarem sobre as lápides antigas. Clara caminhava devagar, o violino embrulhado em um pano escuro junto ao peito. Havia lido sobre o enterro de Helena Moraes em um recorte de jornal e, sem saber exatamente por quê, sentiu que precisava estar ali. Chegando ao túmulo, ajoelhou-se diante da lápide de mármore branco. Helena Moraes, de 1982 a 2005, em sua música vive em cada silêncio. Clara pousou a mão sobre o nome gravado e fechou os olhos. O ar ao redor parecia mais pesado, como se o tempo tivesse parado. Ela imaginou Helena, jovem e cheia de sonhos, com o mesmo amor pela música que agora queimava dentro dela. O som de passos ecoou entre as árvores. Quando se virou, Rafael Monteiro estava lá, com um buquê de lírios nas mãos. O terno escuro contrastava com o rosto abatido. Ele parou a alguns metros, surpreso ao vê-la. "Eu devia saber que te encontraria aqui", disse, com um suspiro cansado. Clara levantou-se lentamente. "Eu precisava entender", e respondeu. "Entender por que o senhor carrega tanta dor por algo que ainda não contou a ninguém." Rafael deixou as flores sobre a lápide e ficou em silêncio por um momento. Depois, falou em voz baixa, quase um sussurro. "Foi um acidente. O palco estava instável. Eu tentei avisar, mas ela quis continuar tocando. A música era tudo para ela. Quando a estrutura desabou, eu estava ao lado. Tentei alcançá-la, mas ele parou, os olhos marejados. Desde aquele dia, não consegui mais ouvir uma única nota sem lembrar do som da madeira quebrando, das pessoas gritando." Clara sentiu o coração apertar. Não havia arrogância em sua voz agora, em apenas um homem despedaçado. "Então o violino", murmurou ela. "O violino foi o último presente que dei a ela. Pedi que nunca deixasse de tocar. E foi exatamente isso que a levou embora." Um silêncio denso se instalou. Clara segurou o violino com firmeza. "Talvez a promessa ainda possa ser cumprida", disse, com voz trêmula. "A música dela não terminou. Eu posso tocá-la, por ela, e por você." Rafael a encarou, assustado. "Isso pode te destruir. Essa história carrega sombras." Clara respirou fundo. "Se o preço da verdade é minha reputação, então que assim seja." O vento soprou forte, levando algumas pétalas das flores.
O olhar de Rafael suavizou, pela primeira vez em anos. E Clara, de pé diante do túmulo, sentiu que um novo som estava nascendo dentro dela, e o som do perdão. O teatro estava lotado. As cortinas de veludo vermelho refletiam a luz dourada dos lustres, e o murmúrio do público soava como um mar de expectativa contida. Na primeira fila, Rafael Monteiro mantinha o olhar fixo no palco, as mãos trêmulas, o coração acelerado. Aquela era a mesma casa de espetáculos onde ele perdera Helena, 20 anos antes, e agora, ver Clara Duarte prestes a tocar naquele mesmo palco fazia reviver cada segundo daquela noite. Nos bastidores, Clara respirava fundo, o violino nos braços. Usava um vestido simples, branco, quase idêntico ao de Helena em sua última apresentação. O silêncio antes do concerto parecia engolir o ar ao redor. Sofia circulava pelos corredores, observando tudo, inquieta. Algo em seu instinto de jornalista dizia que havia perigo ali. Foi então que ela percebeu algo estranho. Um homem de terno escuro e Eduardo saía discretamente da sala de afinação. O rosto dele estava tenso, as mãos suadas. Sofia esperou ele se afastar e correu até a sala. O violino de Clara estava sobre a mesa, com uma das peças soltas. Quando ela o ergueu, percebeu um corte fino na base e uma sabotagem. Meu Deus, murmurou. Correu para o camarim de Clara, o coração acelerado. Clara! O violino foi adulterado! Gritou, ofegante. Clara empalideceu. O quê? Mas, quem faria isso? Sofia hesitou. Eduardo. Ele acha que está te protegendo. Que tocar essa música vai destruir Rafael. Antes que o desespero tomasse conta, Sr. Augusto, o velho luthier, surgiu à porta. Deixe eu ver, e pediu, já tirando os óculos do bolso. Ele examinou o instrumento com calma, mãos firmes apesar da idade. Tenho o que preciso no carro. Me dê 15 minutos. O concerto começa em 10. Alertou Sofia. Então terei 5 para consertar e 5 para rezar, respondeu ele, com um sorriso cansado. Enquanto o público aguardava, os minutos escorriam como gotas de suor. Do lado de fora, Rafael começou a perceber o atraso. Levantou-se, impaciente, sem saber que o motivo do atraso era o próprio passado tentando se repetir. Augusto voltou correndo, com o violino em mãos. Está pronto. Talvez não perfeito, mas vivo. Clara segurou o instrumento, os olhos marejados. Obrigada. E antes de subir ao palco, olhou para Sofia. Se algo acontecer, conte a verdade. As cortinas se abriram. O público silenciou. Rafael prendeu a respiração. E quando Clara deu o primeiro passo sob as luzes, o destino pareceu parar para escutá-la. O primeiro arco de Clara sobre as cordas produziu um som frágil, trêmulo, quase um sussurro. Por um instante, o público trocou olhares de incerteza e talvez pensassem que a jovem não estava pronta, ou que o velho violino não suportaria o peso da noite. Mas então, uma segunda nota soou. E depois outra. Lentamente, o som começou a crescer, como se o próprio instrumento despertasse, respirando depois de longos anos de silêncio. Lá no fundo da plateia, Rafael Monteiro manteve o olhar fixo nela. O coração dele batia descompassado. Cada nota parecia arrancar-lhe algo que ele havia enterrado há 20 anos. As mãos tremiam sobre os joelhos. Ele fechou os olhos e, de repente, não estava mais no teatro. Estava de volta aquela noite, ao lado de Helena, sorrindo, enquanto ela afinava o violino antes do desastre. O mesmo timbre, a mesma melodia. Era impossível.
No palco, Clara deixava-se levar. As primeiras notas quebradas tornaram-se firmes, cheias de vida. O som invadiu o teatro, espalhando-se como uma onda invisível, tocando cada pessoa ali dentro. Era uma música que falava de perda, de amor e de perdão. O público se calou, completamente. Ninguém ousava respirar. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Rafael. O passado inteiro voltava, e o riso de Helena, o cheiro de verniz do violino novo, o último olhar dela antes do palco desabar. Agora, porém, aquelas lembranças não doíam apenas, traziam também paz. Era como se Helena estivesse ali, através das mãos de Clara, completando a canção que nunca terminara. Sofia, nos bastidores, observava com as mãos no peito, emocionada. Ao seu lado, Sr. Augusto murmurava em voz baixa. Ela está tocando o que ficou preso no tempo. O som atingiu seu auge e uma nota pura, cristalina, tão intensa que parecia suspender o ar. E então, o arco parou. Um silêncio absoluto tomou conta do teatro. Por alguns segundos, ninguém se moveu. Depois, Rafael levantou-se lentamente, os olhos marejados, e começou a aplaudir. Um aplauso solitário que logo se multiplicou, crescendo até preencher o salão inteiro. Clara ficou parada, o violino ainda nas mãos, respirando fundo. E nesse momento, entendeu que não era apenas uma música, era um adeus. Um adeus que finalmente soava em paz. Rafael olhou para ela, o rosto iluminado pelas lágrimas e pelo alívio. Pela primeira vez em 20 anos, ele sorriu. O teatro ainda cheirava madeira aquecida e emoção. As pessoas, aos poucos, deixavam o salão, mas Rafael Monteiro permanecia parado, imóvel, observando Clara Duarte guardar o violino no estojo. O eco da melodia ainda vibrava nas paredes, como se o tempo se recusasse a seguir em frente. Ele respirou fundo antes de se aproximar. Cada passo parecia mais difícil que o anterior. Quando ficou diante dela, o bilionário, o homem conhecido por seu sarcasmo, seu orgulho e sua frieza, parecia frágil, humano, despido de qualquer máscara. Clara, e a voz dele saiu trêmula, quase um sussurro. Você libertou algo que eu guardei por 20 anos. Ela levantou os olhos devagar. Havia ternura e força neles, a mesma serenidade que havia sustentado cada nota da noite. Era uma promessa que não pertencia só a você, Rafael, e respondeu calmamente. Helena queria ser ouvida, e agora foi. Rafael desviou o olhar, respirando fundo, como se lutasse contra um nó preso na garganta. Eu a amava. E também a perdi por culpa do meu orgulho. Eu pensei que o silêncio fosse me proteger, mas ele só me matou aos poucos. Ele deu um passo à frente, a voz embargada. Hoje, você trouxe a vida de volta, e, com ela, a dor. Mas também a paz. Clara fechou o estojo do violino e colocou a mão sobre ele, como quem encerra um ciclo. Às vezes, a música não cura, e disse, mas nos faz lembrar de quem fomos. Rafael a observou por um instante, depois esboçou um sorriso hesitante, quase tímido. Naquela noite, eu disse que me casaria com quem tocasse esse violino. Ele pausou, a emoção rasgando a voz. Disse isso zombando, como um tolo. Mas agora lhe digo com o coração. Clara, você aceitaria começar de novo comigo? O silêncio entre eles foi breve, mas intenso. Clara olhou em volta, para o palco, para as luzes, para o violino que carregava séculos de dor e redenção. Então, voltou o olhar para ele. Eu aceito, e respondeu suavemente. Não pelo seu nome, nem pelo seu passado, e mais pela verdade que encontrei na sua dor. Rafael deu um passo, estendeu a mão.
Ela aceitou. E, no meio do palco vazio, sob as últimas luzes da noite, o bilionário e a violinista ficaram ali em dois corações que, depois de 20 anos de silêncio, finalmente encontraram harmonia. Meses haviam se passado desde aquela noite inesquecível. A cidade de São Paulo despertava para uma nova manhã, e com ela, uma nova história, e não apenas para Rafael Monteiro e Clara Duarte, mas para todos que acreditavam que a música podia curar o que o tempo não apaga. Na antiga mansão de Rafael, agora transformada em sede da Fundação Helena Monteiro, jovens músicos chegavam com seus instrumentos, os olhos brilhando de esperança. Nos corredores, o som de pianos, violinos e vozes ecoava como um renascimento. A cada nota, parecia que um pedaço do passado se reconstruía. Clara observava tudo com um sorriso discreto. Ao seu lado, Rafael caminhava devagar, apoiando-se na bengala que raramente usava. Estava diferente e mais leve, mais humano. Quando ela morreu, achei que a música tinha morrido comigo, e ele disse, olhando em volta. Agora percebo que ela só estava esperando alguém tocar de novo. Clara respondeu com um olhar terno. A música não pertence a ninguém, Rafael. Ela só nos escolhe para continuar. No centro do salão principal, em uma vitrine de vidro iluminada pela luz suave do amanhecer, repousava o violino de Helena, agora completamente restaurado. O verniz dourado refletia o brilho do sol nascente. Uma pequena placa dizia: símbolo de perdão e recomeço. Durante a inauguração da fundação, crianças e jovens se sentaram em semicírculo, atentos, enquanto Clara se posicionava diante deles com o violino nas mãos. O mesmo instrumento que, anos atrás, havia carregado o peso do luto, agora vibrava com vida. Ela ergueu o arco. Por um instante, o mundo pareceu suspenso. E então, as primeiras notas da melodia de Helena preencheram o ar. Suaves, puras, cheias de luz. Do outro lado do salão, Rafael observava em silêncio. O rosto sereno, o olhar marejado. As mãos, e outrora firmes e controladoras, agora repousavam tranquilas sobre o peito. Ele sentia que, finalmente, tudo estava no lugar certo. O sol atravessava as janelas, banhando o violino em dourado. A melodia seguia, dançando entre as paredes, tocando o coração de todos ali. Quando a última nota soou, Rafael sorriu. Não era o sorriso do empresário poderoso, nem do homem arrependido, era o de alguém em paz. Lá fora, a cidade acordava. E, invisível, mas presente, a plateia da vida aplaudia, e não apenas a música, mas o perdão, o amor e o recomeço que finalmente haviam encontrado sua harmonia.